Mas vamos meditar na palavra de Deus, na carta de Paulo para a igreja de Roma, aos Romanos, capítulo de número 10, do versículo 5. Diferença entre a justificação pela lei e pela fé. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isso é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas o que ela diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crer para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de coisas boas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vamos meditar um pouco nessa tarde sobre o tamanho da nossa fé. Talvez Romanos, capítulo de número 10, do versículo 17, seja o verso bíblico mais importante para a compreensão do que significa cristianismo. Se juntarmos estas palavras a outros pensamentos sobre a importância da fé, como Hebreus capítulo 11, do versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Em Efésios capítulo de número 3, do versículo 17, para que Cristo habite pela fé em vossos corações. Ou Efésios capítulo de número 2, do versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Percebemos que ter fé é fundamental para a nossa salvação. E aí a pergunta é essa: o que é fé? Como podemos desenvolvê-la de modo a transportar montanhas, como Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 17, do versículo 20. Sempre que nos deparamos com alguma situação difícil na vida, de provas, lutas, dificuldades, o conselho mais ouvido no mundo cristão é: tenha fé, irmão. Tenha fé que isso vai passar. Você já ouviu isso um montão de vezes, não é verdade? Ouvir ou dizer isto não produz homens e mulheres de grande fé. Deus nos diz de onde vem a fé e como desenvolvê-la. Vem pelo ouvir a palavra de Deus. Fé não é simplesmente acreditar em Deus, acreditar que Ele existe,
Acreditar que Ele veio na pessoa de Jesus para morrer por nós. Ou acreditar que Ele seja um Deus poderoso. Fé é entregar nas mãos de Deus os problemas para os quais não encontramos soluções humanas. Aquilo que é impossível para você é pôr a cabeça no travesseiro sem perder o sono. A melhor definição de fé é essa: é confiar em Deus. E não é possível confiar numa pessoa sem conhecê-la. Não tem como. Precisamos conhecer a mesma intimamente. Somos loucos se confiarmos numa pessoa que não conhecemos intimamente. Não existe a possibilidade de estabelecer uma relação de confiança sem passar um tempo juntos. Se não passarmos o tempo com Jesus, conhecendo pelo estudo da Bíblia, jamais iremos desenvolver a nossa fé. Quando lemos a Bíblia, a nossa mente, o nosso coração se abre por causa da palavra de Deus. O nosso coração se abre por uma porção de razões, ou seja, de modo que a confiança em Deus se fortaleça cada vez mais. O estudo da Bíblia aumenta-nos a nossa capacidade de definição, eficácia e ação, revelando-nos o caminho que conduz à vida. É Ele que nos habilita a ver que Deus não deixa de cumprir as suas promessas e nunca nos abandona. Ele é um amigo fiel. Ao vermos como Ele conduziu os negócios e a vida dos homens da antiguidade, dos profetas, dos reis, dos sacerdotes que confiaram nele, passamos a acreditar que ao mesmo tempo Ele pode fazer a mesma coisa conosco. O estudo da Bíblia nos põe em contato com os grandes homens e mulheres de fé do passado e também com Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Através desse contato, verificamos estar crescendo a nossa confiança em Deus. Isso é tão natural como o nascer do sol se sucede à noite. Meu amigo, meu irmão, tome tempo para ouvir a palavra de Deus. Escute a sua voz mansa e delicada, e você vai perceber que a sua confiança, que a sua fé em Deus vai crescer. Quando lemos os milagres e tantas coisas maravilhosas que Deus operou no passado, que Ele ainda opera no presente, que Ele vai continuar operando no futuro, a nossa fé tende a aumentar. Quando você escuta, tira um tempo. Às vezes nós vivemos um tempo tão corrido, onde as pessoas tiram tempo, sabe, para ver tantas coisas, mas não param alguns minutos para ouvir a palavra de Deus. E a fé só vem pelo ouvir a sua palavra. E aí eu quero dizer para você, nessa tarde, é uma tarde de milagres. É uma tarde em que Deus pode mudar a tua vida. Em que Deus pode mudar a tua história. Em que Deus pode te visitar. Abrir as portas que estão fechadas. Se você assim o crer. Deus pode fazer coisas extraordinárias nesse dia. E olha que tremendo é o trabalhar de Deus. Que coisa extraordinária, porque Ele não mudou, Ele é imutável. Ele operou no passado, Ele opera no presente
E Ele vai continuar operando no futuro, porque Ele é Deus. Então, nesse dia, você que está acompanhando aí essa programação, essa tarde de milagre, exercite a sua fé de forma que Deus venha operar milagrosamente na tua vida, porque Ele é Deus. Acredite que Deus pode mudar a tua história, que Deus pode entrar com providência, que Ele pode agir de forma sobrenatural, que Ele pode te visitar. Então eu quero orar com você, eu quero orar por você. Talvez a sua fé esteja tão pequena, você esteja assim, sabe, passando por um momento porque tem momento em nossas vidas que deixamos de crer. Às vezes o tempo, as dificuldades, as lutas, as provações vai nos deixando sem fé. Mas nesse momento Deus quer aumentar a sua fé. E aí nesse dia eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua família, pela sua casa. Eu quero ministrar na tua vida o milagre da parte de Deus. Ore comigo. Querido Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, nessa tarde que o Senhor nos concedeu, nós estamos falando de fé. E cremos, porque a Tua palavra, que é poderosa, nos ensina que sem fé é impossível agradar o Senhor. Mas nesse exato momento, Deus, eu oro pelo Teu filho, pela Tua filha, por aquele que está passando por um momento difícil, dificuldade espiritual, porque tem muitos desanimados, tristes, abatidos, sem alegria, perderam a alegria da salvação. Mas o Senhor é um Deus que pode todas as coisas e que opera milagres. Senhor, aviva, renova a fé do Teu filho, para que ele venha, Senhor, conquistar, alcançar, para que ele venha remover montanhas, como o Senhor Jesus nos ensinou. Eu oro, Deus, por esse pai de família que se encontra desempregado, que está passando por uma situação financeira complicada. Oh Deus, com um coração triste. Meu Pai, eu oro por esse Teu filho que se encontra triste, depressivo, que até mesmo quer dar cabo à sua própria vida, porque não encontra solução para seus problemas. Eu oro, meu Deus, por aquele que se encontra enfermo. Ó Deus, Tu és o Deus que cura, que opera milagres. Não há enfermidade que o Senhor não possa curar. Não há doença que o Senhor não possa curar, ó Deus. Então toca agora, Senhor. Toca agora, Deus, vai curando, vai restaurando a saúde, vai entrando, toca desde o alto da cabeça até a planta dos pés, e opera um milagre, Senhor. Eu oro, meu Deus, para que coisas extraordinárias e aquilo que é impossível para nós, o Senhor faça. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus que operou no passado, opera no presente e vai continuar operando no futuro. Ó Deus, vai colocando as Tuas mãos, Senhor, e vai trabalhando. Tu és um Deus que realiza sonhos e que cumpre promessas. E às vezes, Senhor, estamos sem fé para alcançá-las. Mas porém, nessa tarde, Senhor, age de uma forma sobrenatural e vai nos dando fé. Injeta fé na vida dos Teus filhos, ó Deus, para que os mesmos venham conquistar, alcançar, conforme a Tua vontade.
Eu te louvo, Deus, e te exalto pela oportunidade de estar com os teus filhos em oração, em um nome do Senhor Jesus.